Oi, De volta? caiu aqui. Só falta a Ju agora. Aí a gente começa. Tá bonita, amiga. Obrigada, amiga. Sábado, né? Ela tá com problemas técnicos lá, já que não tá aparecendo. Agora vai. Quem tá chorando? Agora Eu, sim. agora deixar o pessoal entrar, estão me avisando que vão entrar de novo aqui. É, fundo Ai, estão ouvindo? sim! A gente está ouvindo tudo. Jesus. A garganta dele tá boa. Vamos ver se a rede de apoio vai dar conta. Ah, ela dá. Ela dá conta. Então tá bom. Maternidade na real, né? É isso aí. É isso aí. Na, na última gaveta. Na última. As coisas. Vamos descobrir onde encontrar os pertences do João Pedro.
Agora, se a gente precisar ficar com o João Pedro, a gente sabe onde está tudo agora. Isso aí. Ah lá, tem alguém avisando aí que daqui a pouco o João Pedro aparece. Já apareceu. Gente, a gente pode começar? É, não vai ficar Começar. bêbada na live da mãe, não. Não, é água. É água. O pessoal que entrou na live aí tá ouvindo direitinho, estão rindo um bocado um pouco aí com a gente. Coloca o João pra falar. Tem alguém pedindo o João aí. Daqui a pouco a gente traz ele, senão ele não deixa a mamãe falar. É. Ele fica, quer falar, quer falar. É. E Eu tô fala. chorando. Daqui a pouco ele te avisa que tá chorando. Ah, tia Marluce. É a titia do João Pedro, que toma conta dele. Uma das, né? Uma das pessoas maravilhosas que Deus pôs no meu caminho. Ah, então ela sabe o que ele fala. Sabe? Ou se sabe. Erros ao vivo, normal. Vamos lá então, gente? Então vamos. Bora. Vamos lá. Primeiramente, prazer estar aqui com vocês, com todo mundo que está assistindo a gente, né? Para falar de um tema que é tão importante, que é a maternidade e seus desafios. Vocês que são mães sabem melhor do que eu, né? Quais são esses desafios aí. Então, eu queria me apresentar e depois vou passar a palavra para cada uma de vocês. Acredito que muita gente já me conhece, né? Sou psicóloga clínica, atuo com público infantil, adolescente e adulto. E hoje eu convidei duas amigas e duas mães também, super bacanas, com histórias super incríveis para contar pra gente, para ajudar a gente a discutir sobre o tema. Vou passar a palavra então para a Ju se apresentar. Boa noite. Minha primeira live, tá, gente? Então, assim, primeira vez que mostro a cara e tudo. Eu sou conhecida, né, como Ju. Eu tenho 31 anos, sou casada. Eu sou secretária de uma clínica médica, estudante de técnico de enfermagem. Sou mãe do Miguel, de 5 anos. Miguel, nossos companheiros todos os dias. Pode ir, Maria. Outra Maria. Boa. Isso. Boa noite, gente. Meu nome é Maria Carla. Tenho 30 anos. Ah, meu Deus, esqueceu a idade. Ai, a gente esquece. Tenho 30 anos, eu faço análise de crédito e cobrança numa empresa de estofados, né, aqui de Rodeiro. E sou a mãe de João Pedro, assim, que é o papel, né, a minha profissão para a vida, mamãe. Bom, meninas, então a gente vai começar as perguntas. Eu quero que vocês podem falar, né, da maneira de vocês, falar a realidade. A gente está aqui para poder falar a verdade mesmo, como que é a maternidade, não só sobre as alegrias, mas também sobre as dificuldades, sobre os desafios. E para a gente poder, às vezes, ajudar as futuras mamães que estão vindo por aí, né? E até as mães que já são mães, mas contando experiências novas para que elas possam ver que coisas acontecem, que nem sempre tudo dá certo do jeito que a gente planeja, no intuito de ajudar mesmo. Sim. Então, vamos lá. Primeiramente, a primeira pergunta, eu gostaria que vocês me falassem um pouco como que foi essa descoberta, tipo, tô grávida, e agora? O que eu faço?
Foi planejado, não foi? Como é que foram os 9 meses de gestação? Se foi tudo bem? Vou começar falando, tá? Então, no meu caso, né, não foi planejado. Eu tinha pouco tempo de relacionamento ainda, assim, para ter um filho, na minha opinião. Né? Eu acho que eram 11 meses, se não me engano, há um ano. E eu fui fazer aquele teste periódico do trabalho. Eu trabalhava no hospital. Aí fui fazer o teste periódico e tal. E eu não sei qual deles lá que apresentou algum nível a mais. E me chamaram e eu, né, descobri que estava grávida. Para mim foi um baque, né? Assim, porque eu não estava planejando, eu não queria ser mãe, eu falava que eu não queria ser mãe, que eu não queria ter filho, né? Então, assim, eu chorei muito. Foi uma fase bem difícil para mim, assim, essa aceitação, né? E agora? O que eu vou fazer? Tem tantos planos, tanta coisa que eu estava planejando, né? Eu nem era realmente casada ainda. E gera um medo, né? A gente tem um medo. O que vai ser, como que vai ser. Mas, assim, e a questão dos preparativos dos 9 meses, no começo, eu não foquei muito, não preparei muita coisa, porque não era bem o que eu esperava. Eu encarei, né? Porque era meu filho, né? A gente já sente já desde o primeiro momento que você descobre. Mas eu deixei para preparar mais tudo para o final mesmo. Não preparei muita coisa. Até porque para comprar as coisas assim é mais difícil quando você não está planejando. Eu não sabia o que comprar, o que ia precisar, porque tem uma lista, né? Se você procurar em qualquer lugar, existe uma lista de tudo que você precisa para criança. Mas ela não usa nada daquilo que está na lista. E se usa, é totalmente o contrário. Então é melhor não seguir a lista. Não? Você pode seguir. Mas você pergunta para alguém que já tenha filho se realmente é tudo aquilo que gasta. Dando um exemplo, só para quem está vendo aí entender, né, meus familiares, meus amigos, eu ganhei muita coisa mesmo, graças a Deus. Eu comprei um carrinho, gente. Ganhei, na verdade. Fui na loja, escolhi um carrinho daqueles, a Maria Carla deve conhecer, da Galzeirano, né, Almechan. Um trambolho. O trem não cabe em carro, ele não cabe em nada. É terrível. A gente não usa aquilo pra nada. Só pra criança dormir dentro de casa, só. Porque pra passear na rua, a roda dele vai pra um lado e pro outro, não resolve. Não é legal. Então, assim, aí eu não sabia de nada disso, né? Que resolvi, que não dava certo ou não. E a gente vai errando. Então, esses preparativos dos 9 meses aí, pergunta realmente para uma mãe da realidade mesmo. Não segue lista, não vai no Google, não faz isso não, porque não dá certo. Não sei se foi assim com a Maria Carla. Foi, Maria Carla? Mais ou menos. Conte para nós, então. Bom, João Pedro, sim, eu sempre tive muita vontade para ver como eu já estava grávida, né? Então, tipo assim, foi planejado, mas foi uma surpresa muito grande. Com certeza, um motivo de muita alegria.
E, na verdade, quando a gente descobre que está grávida, eu acho que não é nem um grãozinho de areia do que realmente é a maternidade. Tem Não. todo aquele preparativo, eu fiz um chá revelação, né? Pra saber, quando eu tava, acho que com 20 semanas, eu acho. Pra saber se era menino ou se era menina. Teve todas essas emoções. Isso pra mim foi maravilhoso. Os 9 meses correram tranquilamente também. Tem essas questões dos tiro no pé que a gente dá, que a gente compra umas coisas assim, que não usa mesmo. E aqui, baixa arrependimento, né? Ai, Qual foi o que você comprou aí que não deu certo, Maria? na verdade, esse ainda foi até emprestado, foi bom, né? Aquele canguru, sabe? Sei, sei. Eu não Tem sei. também aquele baldinho para criança, para você imergir a criança assim, como se ela Ah, estivesse dentro. o furou. Gente, um dia João Pedro chorando de cólica, eu botei João Pedro daquilo em mais que ele gritava, meu Deus. Os Mas tá meninos bom. são os A cobaias, gente vai então, né? aprendendo. É. Na verdade, eu acho que na maternidade é isso mesmo. A criança é uma cobaia da mãe. E a mãe é uma É cobaia uma da cobaia. criança. Isso, A Vice-versa. gente aprende junto, né? A gente cresce junto. com certeza. E o parto, meninas? Como é que foi o parto para vocês? Foi tranquilo? Vocês, né, combinaram tudo antes? Resolveram tudo antes? Já chegou no hospital e já teve o neném? O pós-parto, como é que foi? Se foi difícil? Então, o parto em si, né? Falando da questão do parto, quando, né, você descobre que tá grávida, aí começa, né, a questão do pré-natal e tal, né? Aí beleza. Comecei a fazer o pré-natal com o médico, né? Por ser mais fácil para mim, que era no local onde eu trabalhava, então não precisava me deslocar. Então eu comecei a fazer o pré-natal com ele e tudo, né? Aí é aquela coisa, né? Todo mês é um ultrassom e você fica empolgada, porque é ali que você vê seu filho, né? Além de sentir, você vê só quando tá no ultrassom mesmo. E eu fui fazendo. Então, a minha experiência do parto foi assim: eu não tive nada muito incomum do que muitas mães às vezes passam aí, mas foi um pouquinho traumatizante. Por quê? Eu queria muito o parto normal, mas tinha medo do parto normal. Queria porque todo mundo falava que era o melhor, né? Realmente, é o melhor, né? Mas talvez o que é melhor para um não é para o outro. E eu tinha muito medo da cesárea também, por experiências mesmo, né, na família, por experiência eu tinha medo. Então eu fiz o pré-natal todo com esse médico, né, e chegou no final, ele não quis fazer o parto. Então, assim, para quem tá grávida, que faz todo aquele, né, planejamento, você confia no médico e tal, e chega no final, você tem que mudar, é muito difícil. Porque o outro obstetra não conhece nada da sua vida. Ele não sabe nada de você.
né, do seu filho e tal. Então ele tem que pegar tudo muito rápido. Então eu esperei até, né, chegar a data, fui, né, conversei com uma outra médica, na época eu conversei até com uma enfermeira, eu trabalhava no hospital, era tudo muito mais fácil, né? Conversei e tal, ela me deixou muito, 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 muito tranquila, muito aliviada. Aí conversou com uma outra médica, marcou tudo direitinho, aí eu já estava de 42 semanas, né? Com 41 semanas, se não induzir o parto normal, não adianta esperar mais, tá bom, meninas? 41 semanas é até que espera o parto normal. Não adianta esperar mais. E assim, o parto em si foi tudo muito tranquilo. O meu marido, ele não entrou comigo porque ele fica super, super nervoso. Ele estava no hospital, sabia que ele estava lá, mas na sala de parto ele não entrou. O anestesista fez esse papel dele, porque o anestesista não saiu do meu lado nem um minuto, e foi uma das pessoas que me tranquilizou demais. Que realmente a gente precisa de uma pessoa da nossa família, da nossa confiança, alguém que te tranquilize naquele momento junto ali com você. Porque dá medo, né? É uma novidade. Eu acho que independente de quantos filhos você tiver, tudo é uma novidade, né? Existe uma gravidade também quando você vai ter um filho. Então, assim, e o parto correu super bem, a obstetra, né, que fez, maravilhosa, amo de paixão, que fez o meu parto, foi conversando comigo o tempo todo, acalmando, foi muito, isso me ajudou demais. Então, assim, né, uma dica para as mamães aí que vão ter ou pensam em engravidar, confie no seu obstetra, confie no seu médico, converse tudo antes. Por eu não ter planejado, ficou uma coisa tudo muito vaga, né? Eu achei que seria tudo de uma forma e mudou tudo. Então, assim, porque esse momento do parto é muito, muito importante você ter uma pessoa ao seu lado que você confie, um médico que você confie, porque você está entregando a vida sua e do seu filho na mão de um profissional. E quando é um profissional que você nunca viu, né? A gente fica com muito medo. Então, assim, mas graças a Deus correu tudo bem, o parto foi ótimo. E em relação ao pós-parto, para mim foi um pouquinho difícil o pós-parto, não o pós em si. É porque o meu filho teve icterícia, né, com 3 dias. Com 2 dias você vem embora para casa. No um dia que eu estava em casa, ele teve icterícia e a gente teve que voltar para o hospital. E quem que fica no hospital? É a mãe. Porque a mãe amamenta, né? Então ela tem que ficar. Então ele ficou com 3 dias, eu vim embora para casa e ele ficou 3 dias internado. Então assim, você tá com ponto, né? Porque foi cesárea, não conseguiu o parto normal. Eu tava com ponto, toda inchada, com dor, passando mal, tudo é difícil. E você fica com a criança ali, né? Você fica com medo de... é uma icterícia, mas o que é icterícia? O que pode causar? O que vai acontecer com ele na icterícia? Então, assim, foi bem traumatizante só essa parte. Mas depois desses 3 dias, as pediatras que olharam ele também, assim, pessoas excelentes, que eu adoro de paixão, liberaram, a gente veio para casa, em questão do pós, tudo beleza. E aí, Maria? Então, meu parto, porque eu sempre tive vontade de ter o parto normal, mas não pelo parto normal em si, né? Porque hoje a gente já vê, quando tá grávida, a gente lê muito, a gente lê tudo, vai Google, né? E assim, eu já vi algumas publicações, alguns artigos que falam que a criança que ela nasce no tempo dela, ela corre menos risco de ter problema pulmonar, às vezes até algum tipo de alergia, entre essas coisas. Eu falei, se vai ser melhor para ele, vai ser melhor para mim, né? E resolvi esperar o parto normal. Desde o começo, né? Eu já descobri que estava grávida na rotina, né? E já segui por ali um pré-natal, né? Com o médico também, que assim, super confio, né? Muito bom, me apoiou, assim, imensamente durante a minha gestação, né? E eu acho que essa é a parte, assim, que eu acho que é muito importante. Você ter o acompanhamento de um médico no qual você
confia, né? Porque não é só a vida do seu filho, é a sua vida, né? Mas no final, eu já estava assim, nada, nem sinal, não tinha tido contração de treinamento, não tinha perdido tampão, e eu agachava e levantava e nada. Ai, meu Deus. E João Pedro nada de vir. E por finalzinho, ele começou a diminuir os movimentos, né? Eu tinha o parto previsto pela data da última menstruação, seria para dia 5 de agosto, e daria numa segunda-feira. Na sexta-feira, eu fui no consultório e ele falou assim, ó, vamos dar um prazo para você passar mal aí até terça-feira, porque quarta-feira eu tenho reunião, quinta eu vou viajar para fazer um congresso, aí eu já venho, Senhor, João Pedro de Deus. É agora ou nunca, né? E eu lá na expectativa. Na sexta nada, sábado nada. Por fim, eu falei assim, já que não tá vindo, então vou marcar de uma vez que ganho na segunda e pronto, acabou. Tá, fui lá, marquei com o meu médico, ele falou pra eu estar no hospital às 6h30 da manhã, da segunda. E eu, né, não ia dormir mesmo, né? Fui pintar minha unha, né? De repente, eu sinto os líquidos escorrer, né? Aí começo a sentir umas leves contrações. Numa das idas ao banheiro, eu perdi meu tampão, né? João Pedro, assim, me trollou real, né? João Pedro me trollou real. Tipo assim, eu já tinha desistido, né? Mas ele veio para falar que, né, que maternidade é assim. Ele veio no tempinho dele, como eu queria desde o início, né? Mas ao chegar no hospital, aí eu fui passando mal na madrugada, no caso. Tipo assim, comecei a passar mal 11h30 da noite, né? E eu tava marcada para ganhar no outro dia de manhã de cesárea. Fui pro hospital, mandei mensagem pro meu obstetra. Ele prontamente me atendeu, me direcionou pro hospital. Quando eu cheguei lá, ele já estava lá. Fez o toque, como eu já estava há 2, 3 horas, né, sentindo contração. E tinha dilatado somente 1 centímetro. Ele já me direcionou para cesárea. E eu fui em paz, tranquila. Meu esposo estava comigo, né, assistiu o parto, não com aquela visão, né, a mesma visão que eu estava tendo, né? Mas foi muito bom. E o meu pós-parto também, assim, foi super tranquilo. Cesárea, assim, super tranquilo. Agora, gente, eu vou até fugir da próxima pergunta, porque me bateu uma curiosidade aqui. E eu vou perguntar. Mas não se preocupa não, que é coisa fácil, tá, gente? É só uma curiosidade mesmo. Como é que surgiu os nomes? Porque vocês falaram tantos nomes aí que eu fiquei curiosa. E foi uma coisa que a gente nunca comentou. Então, o do Miguel foi aquela coisa, né? Eu nunca tive nenhum nome previsto de menino, qual que eu queria. Não tinha. Mas eu gosto muito dessas coisas de anjo, sabe? Então, eu queria, na verdade, Bernardo. Mas aí me lembrava Berno. Me julguem. Mamãe de Bernardo, nada a ver, mas isso é coisa minha, tá? E era Berno. E assim, o meu marido, ele não queria esse nome. Ele queria algo relacionado ao nome dele. Nunca que eu ia deixar, porque o nome Nossa, dele é difícil. Nunca que eu ia deixar. E eu acho que Mateus também, ele queria alguma coisa assim. Porque Miguel, ele não queria pelo, talvez, o apelido que fosse chamar ele e tal. Mas aí, do nada, assim, como eu trabalhava no hospital, eu tinha contato com muita gente. Foi um senhor que chamava Miguel, mas uma pessoa, assim, maravilhosa, extraordinária. E do nada eu falei assim, meu filho vai chamar... E vai ser igual esse senhor um dia, assim. Uma pessoa boa, sabe? Que é o que a gente quer, né? No meu caso foi isso, assim. Não teve nada muito histórico, nem planejado, não. Falei, não, vai ser Miguel. Aí o meu marido no início não quis muito, aí eu deixei ele escolher os padrinhos e eu escolhi o nome Miguel. Entendi. E você, Maria? Eu tenho uma paixão por nome composto, né?
Maria Carla. Então, eu, assim, amo muito. E do João Pedro mesmo foi mais pelo significado, né? A rocha protegida por Deus, né? Que, enfim, foi isso. Não tem um Que motivo lindo. específico. Adorei. Agora, só para constar, eu queria deixar claro, né, aqui online, para todo mundo saber que as duas bonitas resolveram ganhar neném em vésperas de datas comemorativas da minha vida, né? E desde Foi. não puderam participar. Só para constar. Ah, mas eu sou madrinha de coração, viu, gente? É, duas madrinhas, uma que não foi. Culpa do Miguel. Tadinho, não vamos culpar a criança. Senão ele vai ficar traumatizado. Eu, como psicóloga, não te aconselho. Então, vamos lá, gente. A próxima pergunta é se vocês se sentiram sozinhas ou perdidas em algum momento. E como foi a rede de apoio, né? Que a gente tanto fala, essa rede de apoio. Ah, para engravidar você tem que ter uma rede de apoio, porque sozinha você não vai conseguir. E aí, na prática, isso existe, não existe? Ela ajuda, ela atrapalha? Como é que funciona isso aí? Sozinho realmente não dá pra engravidar, né, amiga? Não, amiga, a rede de apoio, né? Tinha que ser a Maria Carla, né? Às vezes é do Divino Espírito Santo, aí. Então, quando eu descobri a ideia que estava grávida, que a gente não tá planejando e tal, tinha muito pouco tempo de relacionamento, o que acontece? Eu me senti muito, muito sozinha na gravidez em si. Mas, assim, eu tinha minha mãe, meu irmão, meu marido e tal, mas cada um continuou seguindo a sua vida e, sabe, eu me senti algumas vezes sozinha, às vezes por uma consulta, às vezes por um exame, nem sempre podiam ir porque estavam trabalhando, né? São coisas que todo mundo também acha que vai estar a família toda sempre ali nos exames e tudo. Tem gente que até consegue, mas a gente não pode generalizar porque não é todo mundo que consegue. E também por não ter caído a ficha, né? Tanto assim para o meu marido quanto para mim, da mesma forma. Então, no início, eu me senti, sim, muito sozinha, muito perdida, né? No início da gravidez. Ao longo da gravidez também, em alguns episódios, mas depois foi ficando tudo tranquilo. Foi mais no início mesmo. E uma dica, né, também para as mães, é que tenham, né, falem, exponham, né, que a gente acha que a pessoa é adivinha. Nossa, meu marido tem que adivinhar que ele tem que estar comigo em tal momento. Nossa, a minha mãe tem que adivinhar que eu quero que ela faça isso. Isso é uma das coisas que eu percebi, que eu esperei muito deles, mas eu não falei, né? E por eu, desde nova, ser mais despachada, eu resolvo as minhas coisas, eu aprendi a ser assim, né? Pelas circunstâncias da vida, eu e meus irmãos, nós aprendemos a ser assim. Então, as pessoas acham que a gente não precisa deles, que a gente resolve as coisas sozinha. E não é assim. E a gente precisa. Às vezes a gente precisa, às vezes a gente precisa que você chegue e pergunte assim, como é que foi a consulta de pré-natal? E às vezes eu chegava e meio que esperava, assim, sabe? Podia já ter iniciado o assunto, mas a gente espera. Mas então, o erro, na verdade, na maioria das vezes, é da gente que quer que o outro adivinhe. Então, fale, né? Olha, a consulta foi assim, quero que você vá na próxima, eu sinto sua falta, eu tô me sentindo muito sozinha, eu tô com medo, eu tô perdida, porque é uma novidade para a mãe também, ainda mais para a mãe de primeira viagem, né? Não sabe nada. Em relação à rede de apoio, ela existe sim. Ela existe e, assim, é bem complicado falar isso, né? Pra gente não parecer ingrato, né? Eu tive, né? Minha mãe, meu irmão, meu marido, no meu pós-parto, assim, ele foi uma pessoa que me ajudou muito, muito mesmo. Até o que eu não imaginei que iria fazer, ele foi. Porque, assim, eu fui bem, bem xixelenta, sabe? Assim, não fui essas mães aí que foi, nossa, tudo maravilhoso, não, sabe? Eu senti tudo. E assim, me ajudou bastante, foi muito bom. A minha mãe também, a minha irmã dormiu com o meu filho, né, aqui na minha casa, durante 15 dias. Então, assim, os primeiros 15 dias eu dormi a noite toda, porque ela já tinha 2 filhos, já tinha experiência,
Então, ele acordava, ela trocava, ela amamentava. Ela me deu isso de presente. Ela falou, não, pode deixar. Enquanto você estiver com os pontos, os primeiros dias, eu vou ficar com ele para você à noite. Então, durante o dia, eu ficava com ele, amamentava, minha mãe ficava também, a minha mãe lavava roupa, arrumava a casa, e a minha irmã descansava, né? E à noite ela ficava com ele para mim. Então, assim, essa questão dessa rede, para mim, foi, sim. Acho que se não fossem elas, né? Meu marido trabalhava e quando chegava ajudava, né? Se não fossem elas, eu acho que eu teria ficado bem mais perdida, né? Porque não vem com manual de instrução o filho, né? Então, é bem complicado para a gente saber o que fazer. E a questão do ajuda ou atrapalha, eu vou falar um pouquinho da minha experiência para vocês em relação aos palpites. Porque sim, vem uma sacola, cada um traz uma sacola de palpite quando vem visitar ou te ajudar. Então, assim, o que acontece? Eu percebi que, por eu trabalhar numa clínica que tem pediatra, vai muita mãe, vai muita ajudante, acompanhante. Então, assim, eu escuto muito esses palpites. E, gente, ninguém fala por mal. Ninguém fala por maldade. Ninguém te ensina a cobrir ou a descobrir o seu filho por maldade. Ninguém implica pela tiarinha que está apertando a cabeça por maldade. As pessoas, nós, né? Quando eu digo as pessoas, o ouvido mais próximo é o meu. Nós temos esse instinto de querer proteger o outro pelo que nós já passamos. Vocês devem ter percebido quanta dica que eu dei de algo que eu passei. Então a gente às vezes fala na questão de querer amenizar para aquele outro, amenizar para a criança. Então, assim, uma coisa que é muito importante, a Leiliane vai entender muito bem o que eu estou falando. Filtrar. E isso só vem com a experiência do tempo. A gente não precisa ser grosso com a pessoa, né? Eu sei, o filho é meu. Não, você não sabe. Você vai precisar. Às vezes aquele conselho ali na hora não ajudou, mas em outro momento ele vai ajudar. Então aprende a filtrar. Não vai fazer diferença na sua vida. A pessoa fica ali falando na sua cabeça. Beleza. Agradece, né? Seja educado, gentil, agradece, porque realmente a pessoa só está fazendo pelo seu bem, só para tentar te ajudar e amenizar, igual eu falei, às vezes um pouco do que ela passou. Tem pessoas que passam do limite, né? Mas aí, com um jeitinho, você sabe dar um basta. Então, assim, filtra, porque todo mundo realmente tenta ajudar mesmo. Antes da Maria poder dar a experiência dela, duas coisas importantes que você falou. Igual assim, essa questão realmente de filtrar, né? A gente tem que aprender em tudo na vida, não só na questão, né, da maternidade, mas em tudo mesmo, porque sempre tem alguém que vai ter um conselho sobre qualquer coisa que está acontecendo com você, né? Se você falar assim que não sabe se você escolhe medicina ou engenharia, alguém vai dar uma opinião. Então, assim, é em tudo alguém vai ter sempre uma opinião diferente, às vezes, da sua, e você vai ter que aprender a lidar com isso e a filtrar isso realmente. Um outro ponto que você falou foi a questão da rede de apoio, né? Que é muito importante, é essencial mesmo, você ter ela presente. E na questão de uma coisa que você falou em relação aos médicos, vocês duas falaram, né? Da confiança, de conversar e tudo mais. Isso é uma coisa que eu, como psicóloga, acredito que o nosso sistema de saúde, às vezes, ainda falta mudar algumas coisas em relação a isso. Eu acho que, por exemplo, num pré-natal, para ser completo, você poderia ter muito bem a assistência de um psicólogo para poder te dar esse suporte, essa segurança, e até mesmo para você poder conversar. Porque o médico, lógico, ele, né, tem vários médicos que são bons, igual você falou que a sua acabou sendo, né, muito melhor do que você esperava, mesmo tendo sido naquele momento. Mas, assim, eu acredito que se tivesse essa equipe, né, se o sistema da gente de saúde pudesse dar essa equipe para as mães, né, para todas as mães, seria muito mais seguro e até mesmo prazeroso. Porque o médico ia se sentir mais à vontade, o psicólogo ia poder fazer o trabalho e a mãe ia se sentir muito mais acompanhada, né? Sim. Nossa, isso seria essencial, mas, né, é uma luta grande aí. Verdade, e ajudaria na preparação para o pós, né? Sim. E
A Leila perguntou, né, se eu me senti sozinha. Ah, eu me senti. Me senti muito sozinha. Desde que eu tive João Pedro, foi assim, os momentos em que eu estive sempre acompanhada e que me sentia sozinha, né? Eu tive a felicidade gigante, né, de poder contar com a minha mãe nos primeiros 15, 17. Eu não sei se ela ficou 15 ou a 19 dias, né? Assim, foi essencial para mim. Ela ficava com a gente, né? Fazendo as coisas, a comida, dando uma ajeitada na casa, né? Ajudando ela com a lavação das roupas, né? Por causa da questão da cesárea, né? Porque a gente não pode fazer muito tipo de movimento, a gente não consegue, né? E ainda ter que cuidar do bebê, né? Que é tão novo e tão dependente, né? Essa parte da rede de apoio, né, que foi a minha mãe, foi muito importante para mim. Quando eu passei mal, né, eu tive o apoio também da minha cunhada, Regina, que está assistindo a gente. Foi muito importante para mim também, não só... E às vezes a pessoa fala, rede de apoio é só aquela pessoa que está ali fisicamente. Não é só isso. Às vezes uma conversa, um oi, tá tudo bem. Faz muita diferença, né? Nesse se sentir sozinho. Ainda mais hoje o meio digital, né? Igual hoje a gente está numa pandemia, por exemplo. Eu tenho N amigas que tiveram filhos recentemente. Sempre que eu posso, eu mando uma mensagem, né? Perguntando como que tá passando. Isso faz muita diferença, né? Se procurar saber do outro, né? Se preocupar com o outro, né? E eu tô na rede de apoio então, né, gente? Oi? E sobre a rede de apoio em si, né? A rede de apoio é a rede de apoio que te apoia, que te ajuda, né? Agora, sobre os palpites, isso aí, assim, realmente tem a questão do filtro. A gente sabe que muita gente não faz isso para prejudicar, né? É a opinião dela, né? É o que deu certo para ela. A gente também faz isso, eu faço. Perdoem, pessoas. Perdoem, amigas, as que eu faço isso, porque a partir do momento em que a gente tem a experiência, a gente quer, eu vivi isso, aconteceu isso. Só que toda família é única, né? O indivíduo em si, ele é único, né? Relacionamento é único, né? Aí a criança é única. O que deu certo, às vezes, para uma criança, não vai dar certo para outra, né? Então, a gente sempre enfatizar isso, né? Não é porque deu certo para um que vai dar certo para o outro. Assim, eu escutei coisas assim, em que eu tinha medo do meu filho chorar. O choro dele não me incomodava, né? Porque eu sempre tive amparo médico, né? Questão pediátrica mesmo, né? João Pedro, desde o início, né? No parto, eu já conheci a doutora Flávia, maravilhosa, né? Já foi assim, já saí de lá direcionada, né? Retornei nela antes, eu acho que com 7 dias. Só que nisso, o que acontece? Cada dia novo, não existe rotina na maternidade, né? Então, cada dia é uma coisa nova. E como a gente é mãe de primeira viagem, aí cada pessoa que chega te fala uma coisa. Eu cheguei a escutar, gente, que o meu filho não era normal. Procura um médico porque o seu filho não é normal. Assim, isso me doeu de um tamanho que me dói muito até hoje. E eu tenho a felicidade de dizer que meu filho não é normal. Porque não é normal. O que é ser normal, né? Sabe? Mas, enfim. Eu acho que a gente também deveria medir para falar. Não, sim. Isso aí, então, né? Nem o médico em si, se não fosse o caso, não te falaria dessa forma. Imagina alguém que não tem instrução nenhuma para isso. É muito complexo. É complexo. Mas sempre tem palpite, eu já palpito.
Eu também, viu, gente? Perdoem, perdoem. Eu vou lembrar disso quando for minha vez e vou cancelar todas vocês, tá? Bloqueia. Olha, Vou Maria bloquear Carla. todos os comentários. Não, brincadeiras à parte, gente, mas isso que a Maria Carla falou, realmente, cada indivíduo é único. E igual assim, tem muita gente, já teve. E outra coisa que ela falou também, que eu ia falar, é na questão de ficar sozinha, né? De sentir sozinha, mesmo estando acompanhada, é uma coisa que eu vejo muito no consultório. Já aconteceu de muitas mães, assim, o maior desejo era ser mãe, e quando acontece, aquilo vira um pesadelo, às vezes gera uma depressão pós-parto e tudo mais, porque enquanto você está gerando a criança, né, a criança está ali dentro, primeiro, que ela está segura porque ela está sempre com você, né? Então, isso É, você tem uma segurança maior. Tipo assim, tá dentro de mim, aqui tá seguro. Dá um nível de proteção maior, né? A partir do momento que sai, é uma coisa que você não tem mais controle, né? Então, Quando tava. enquanto, Pode falar. enquanto ela está ali no forninho, ela está segura, ela está alimentada, ela está aquecida, né? Teve um dia que eu liguei para minha mãe e falei assim, João Pedro estava ali, limpo, né, alimentado. Eu olhei para ele bem assim, e falei, meu Deus, o que que eu vou fazer com ele? Tipo assim. Aí eu liguei para minha mãe e falei, mãe, o que que eu vou fazer com ele? A minha mãe falou assim, você vai cuidar, sabe? É muito complexo. O é. baby blues, né, amiga? Que fala. Baby blues, o puerpério. Essa Isso. é novidade. Não É? sabia. Não sabia. Então, assim, é uma insegurança mesmo que já gera, né? A maternidade, tem gente que, assim, a gente foi tão acostumada, né? Socialmente, a sociedade já é assim há, sei lá, 1000 anos, que as coisas funcionam dessa forma, tipo assim, que mãe tem que, já, tipo assim, né? Já nasce sabendo ser mãe. Você tem que saber, porque você é mulher, né? É, Então, já é. parece que é uma coisa Instinto. Pena que que eles vem. tiraram isso. E isso não é real, né? Você não Não. nasce sabendo ser mãe e ser igual, é como vocês falaram, né? Vocês aprendem com os filhos e os filhos vão aprendendo com as mães também. Então, assim, Sim, já vem essa pressão psicológica, né? De uma geração toda, que você tem que ser aquela mãe perfeita, a mãe que não existe, porque não existe ninguém perfeito. Então, você já fica inseguro com isso. Vários estudos que comprovam que a maternidade como eu vou dizer, um ciclo mais importante, às vezes, que acontece na vida de uma mulher. Ele mexe com todas as estruturas físicas, psicológicas, né, e mentais da mulher quando você tem uma criança, porque você muda fisicamente, você muda psicologicamente, você muda emocionalmente, mentalmente. Então, assim, são muitas mudanças em muito pouco tempo. E quando ele sai do forninho, igual a Maria Carla falou, você acaba perdendo a única segurança que você tinha, que era que ele estava a salvo ali dentro. E aí ele está num mundo, ainda mais esse mundo que a gente vive, tipo assim, aí geralmente bate essa dúvida mesmo. Meu Deus, o que eu faço com essa criança? Onde que eu vou colocar ela para proteger ela? Porque você sabe que ela não vai ficar ali sempre dentro do bercinho dela mais. Ela vai só desenvolver, vai só crescer e vai só afastar, né? Não é. afastar de você, assim, coisa porque ela não vai deixar de ser seu filho, mas ela, cada dia que tá passando, eles estão crescendo e eles vão seguir a vida deles. Então você não tem mais controle sobre aquilo ali. Então isso gera uma insegurança. E uma outra coisa que eu vejo muito, que é a questão até do que a Maria falou, de às vezes você mandar uma mensagem, fazer uma pergunta, é que toda vez que uma criança nasce, tem muita visita, né? Pelo menos antes da pandemia. Sim, Tinha muita visita. E a primeira coisa que você faz quando você chega para visitar é: cadê o neném? Você passa direto pela mãe e vai no neném. Ninguém pergunta para aquela mãe, sabe, como é que ela tá. Sempre você vai na criança, porque você quer ver o neném, que é a coisa nova, né? E aí aquela mãe fica abandonada, porque antes ela tinha um certo apoio, uma certa, né, todo mundo estava em roda dela, aquela coisa. Querendo ou não, ela perde. E não é contrastante, porque apesar de você estar apaixonado pelo fato de você ter o filho, ao mesmo tempo pode gerar até um ciúme, porque você não tem mais
aquela companhia. Tudo que vem agora é para ele, não para você. Então, às Isso vezes, eu isso já pode mudei. causar. Isso eu já mudei. Eu já é o contrário. Eu já pergunto, né? Lógico, né? A gente pergunta, nossa, que lindo, que gracinha, tal. Não dou muita atenção e falo para a mãe, e você? Como você está? E pergunto pro pai também. É, porque o pai também faz parte desse ciclo, É, né? A e gente vai ele é fazer o uma live último. de paternidade, vamos chamar os pais. Será que os pais do Miguel e do João Pedro vão querer participar da live? Topa. Ah, sim. Né? Com Mas certeza. assim, é lógico que assim, o pai é uma peça super importante, igual assim, o pai, além dele ser a rede de apoio, ele tem que entender que ele é pai. Acima de tudo, ele é pai, ele não é rede de apoio, ele é pai. Primeiro ele tem que ser Pai. pai. O apoio ele tem que ser da mãe. Do filho ele é pai. Então ele tem que saber trocar a fralda, ele tem que saber dar um banho, ele tem que dar uma mamadeira, porque a mãe pode não estar ali em algum momento e ele vai ter que Sim, fazer esse papel de pai, né? Porque pai É não é só verdade. pagar as contas, ou nem isso, né? Que alguns não fazem, e achar que tá tudo bem, né? O pai é, ele tem que fazer parte da educação, da evolução, do desenvolvimento. Mas isso também tem muito a ver com o que a gente traz da nossa cultura, né? Da nossa sociedade, que acha que o pai é de enfeite, né? A mãe é que é feita para poder educar. mas eu e a Maria Carla vamos mudar isso. Ah, Começa, já, isso já acabou tá no dia que eu mudado, já tá mudado. entendeu? Papai de João Pedro é super ativo, dá banho, troca fralda, tudo. Super Isso ativo. Ah, aí. que bom. Bonitinho, seguir a dica da. Essa é uma dica que vocês podem seguir, tá vendo? Não precisa filtrar ela, pode ir direto. Pode seguir, é. Então vamos lá, gente. Vamos para a próxima pergunta. Acho que a gente até respondeu algumas coisas delas, né? Mas aí só se tiver mais alguma coisa para vocês incrementarem aí, que foi quais foram as maiores dificuldades nos primeiros meses e quais as que vocês enfrentam atualmente, né? Vocês que têm filhos de idades diferentes, então assim, vocês já passaram, a Maria já passou por algumas coisas que a Ju vai ter passado, mas a Maria ainda não passou por algumas situações que a Ju talvez tenha passado. Sim. Então, a maior dificuldade, né, nos primeiros meses é o cadê o manual de instrução? Cadê? Cadê? Você fica procurando. Cadê as flores? Não tem. Não tem, literalmente. Então, assim, a dificuldade é essa. No meu caso, né, mesmo tem essa questão dessa rede de apoio, é igual a Maria Carla falou no início aí. E agora, o que eu vou fazer com essa criança? Né? Tá ali, tá alimentado, tá de banho tomado, tá dormindo ou tá acordado, o que eu vou fazer com ele? É meu, né? Eu tenho que cuidar. É, sim, mas e aí? Eu faço o quê? Eu deixo dormindo? Eu acordo para amamentar? Eu faço o quê? Ah, tá chorando. Como que eu sei de que é? Eu vou ter que olhar toda hora a fralda, abrir aqueles 200 macacões de roupa de frio que a gente xuxa no menino quando nasce, porque parece que se não pôr a roupa de frio, eles não param de chorar. E aí? Então, assim, a maior dificuldade minha, no caso, quando nasceu, foi isso aí mesmo, saber o que eu ia fazer com ele, né? E você vai aprendendo, a gente aprende o choro, que é de cólica, é difícil. E realmente, você aprende o choro que é de cólica, o choro que é de colo, o espinho que tem no berço, no carrinho, porque tem espinho lá, tá? Porque você tá dormindo no colo, você põe ele, chora, acorda. Então, assim, essa fase foi bem difícil em relação a isso. Mas depois você vai se acostumando, é muito tranquilo. Em relação, atualmente, os desafios que eu mais enfrento é na questão de trabalhar, né? Porque eu saio para trabalhar, ele fica, né, com a minha irmã até muito bem, eu não preciso me preocupar em nada em relação a isso. Mas a questão do horário que eu vou estar com ele, a questão da educação, o meu, no caso, que vai fazer 6 anos, ele está na fase dos eletrônicos, né? É joguinho, é YouTube, ele sabe entrar em coisas no celular que eu não sei. Ele outro dia desativou um negócio no meu celular e eu falei com ele, Miguel, você desativou esse negócio, como é que eu vou fazer agora? Ele pegou o celular, é assim, mãe, ó. Só voltar aqui, mãe, ó. Tipo assim, como assim? E o Né? Miguel dando aulas. E assim, se deixar, ele fica 24 horas na frente do celular e da televisão. Televisão nem tanto, ele gosta mais de celular e tablet.
Ah, mas você não pode deixar. Sim, gente, mas não é assim. Eu trabalho o dia todo, né? O dia inteiro. Então, alguém cuida dele e esse alguém também tem uma vida. Por mais que você limite, na idade dele é muito complicado. Por mais que você converse, que você explica, eu sei que não pode, eu sei, porque eu trabalho com profissionais infantis, eu sei que você não pode deixar a criança comer na frente de um telefone. Tá, mas não dá o telefone pra ele se ele não come. Não come, gente. Ele chora. Ah, deixa sem comida, gente. Ele fica o dia inteiro sem comer. Eu já deixei. Ele fica o dia inteiro sem comer. Então, assim, isso é uma das dificuldades que eu enfrento hoje em dia. Porque eu tô no trabalho, eu sei que ele tem na frente do telefone para poder comer. Às vezes até para tomar o café da manhã. Se não tiver, ele não come. A gente vai cortando aos poucos. Na idade do João ainda é, né, mais tranquilo. E pelo que eu passei na idade do Miguel. Mas na idade que o Miguel está hoje, é muito difícil. Por quê? Ainda mais agora na pandemia. A aula é online. Para ver o primo do outro lado é online. Tudo é online. Então, como que eu vou ensinar para ele que ver o desenho não pode? Que jogar o joguinho não pode? Então, as dificuldades que eu tenho hoje em dia, né, com ele é nessa relação. E da alimentação, né? Porque o verde, nossa senhora. Se tiver um pedacinho de cebolinha desse tamanhozinho assim, eca. Aprende um eca, que pra tudo é eca. Fruta, muito seletivo. Ele gosta de maçã e banana. E a maçã tem que ser sem casca. A professora dele descascava a maçã para ele comer uma fruta, porque se tivesse a casca ele não comia. Aí hoje em dia é essas dificuldades. Essa questão na idade do Miguel, ela é muito comum também em consultório, que é a questão dos tablets aí, dos telefones. Não sei se é o seu caso, mas a maioria dos casos que eu tenho, aí eu volto sempre a pergunta para a pessoa o seguinte: você come aonde? Eu na mesa. Eu, a mãe. Mas o pai criou o hábito de comer sempre à frente da televisão. A mãe está tirando do pai isso agora, sabe? Entendi. Mas até recentemente era na frente da televisão. Aí hoje em dia eu falo, não, nós vamos comer na mesa, independente do horário. E assim, essa questão, o meu marido é ok, sabe? Ele é muito difícil. É só se for alguma coisa, tipo, for a nossa live, ele tá comendo lá em frente. Mas ao contrário, ele come na mesa. E é uma coisa que é muito comum nós fazermos. Principalmente, né, igual se você não tem filho, igual eu, por exemplo. Até que hoje não, hoje eu como muito na mesa, mas com o Fábio. Mas assim, geralmente também eu comia na frente da televisão. Então, se eu tivesse um filho, meu filho ia se espelhar no que ele estava vendo. Sim. Se eu já não tivesse, né, se eu já não tivesse mudado isso. Então, assim, essa questão vem muito da gente também, né? A gente, mesmo sem filhos, às vezes a gente faz isso porque a gente não percebe que também nos atrapalha, porque se você sentar numa mesa com o seu marido, mesmo se você não tivesse o Miguel, sentar na mesa com o Veto, a Maria Carla, com o marido dela, seria muito mais legal, né? Vocês terem uma conversa agradável, já passa o dia inteiro fora. Então, aquele momento que vocês têm para conversar e tudo mais. E às vezes a gente pega, fica no celular, fica vendo televisão, cada um para um canto, e não tem aquele momento em família, né? Então, assim, normalmente as crianças espelham aquilo que a gente faz. Mesmo que a gente vá tentando mudar, vai ser aos poucos que ela também vai mudar, né? Sim, e a gente verdade. ser mãe, ser pais, né? É se reeducar para educar, né? Às vezes, assim, acontece, até eu mesmo, eu é menos, né? Porque eu ainda tenho um pouco mais esse controle do meu marido sentar na mesa para comer e continuar mexendo no telefone, comendo e com o telefone. Mas aí eu vou, falo, converso, explico, porque eu vejo que o Miguel, ele percebe tudo ao redor. Tanto que ele te conta tudo. Ele conta e lembra coisas que nem eu lembro o que eu falei ou o que aconteceu. E ele lembra e sabe os lugares, sabe tudo. Então, assim, eu sei que ele está percebendo a todo tempo. Então, o tempo todo eu me reeduco. Às vezes meu marido não percebe, eu tento reeducar ele, mas tudo em prol do Miguel ser uma pessoa melhor, entendeu? Porque realmente, igual colocou ali, o filho é o espelho dos pais. Realmente, o filho é o espelho dos pais. É o que acontece e o que eu repito mais no consultório.
quando os pais vão, né? Primeiro a gente faz a entrevista com os pais, depois a gente vai atender as crianças e conhecê-las. Por quê? Porque eu preciso saber a rotina, preciso saber o que os pais vão me trazer. E geralmente, às vezes eu até falo, tem pai que acha que a gente é uma empresa que, tipo de, uma oficina, né? Você leva o filho e sai de lá com o filho consertado. E não é assim, né? O filho é um ser humano que está passando por algum problema, alguma dificuldade, mas na verdade ele é um sintoma do que ele tem em casa. Muitas vezes a gente tenta fazer um trabalho com as crianças e às vezes não consegue, justamente porque o problema não está nelas, está nos pais. Então, assim, a primeira orientação que às vezes eu dou no consultório é que os pais também procurem terapia, né? Que não seja com o mesmo psicólogo, que seja com outro, ou que procure uma terapia familiar, que aí pode fazer todo mundo junto, dependendo da idade da criança, né? Porque eles são reflexo daquilo que passa. Se a relação do casal não vai bem, a criança tem alguma reação. Se tem um irmão, né? Se tem uma nova criança vindo aí, a criança vai ter uma reação, porque ela é um espelho de tudo que acontece ao redor. Sim. Maria, pode falar que você não respondeu. A gente, né, ficou falando aqui, entramos em outras questões e você não falou. Então, a minha maior dificuldade no início é porque, assim, eu tava muito acostumada, tipo assim, a rotina, né? E com a criança não existe mais rotina, né? Não tem rotina. Nenhum dia, desde que João Pedro nasceu, né? Desses 1 ano e 9 meses, nunca mais um dia foi igual ao outro. Você pensa assim, amanhã eu vou acordar, vai ser assim, assado. Não. Aí o João Pedro dorme até 10 horas. Aí não. Então tá. Então aí você planeja João Pedro acordando 10 horas. Aí ele acorda às 7. Acorda às 6. E por aí vai. A falta de rotina mesmo, né? A questão das cólicas, assim, que ele sentiu também, assim, foi muito complexo para mim. Muito complexo. Porque, assim, apesar de eu ter um respaldo médico, de que é natural, faz parte do desenvolvimento, né, do organismo do bebê, você vê a criança chorando, você não poder fazer, você não tem como fazer nada, né? E o que eu indico para as mamães olha, eu palpitando. Gente, dá muito colo, dá muito carinho, nina muito, canta, dança, porque passa, vai passar. E às vezes a gente fala assim, meu Deus, eu às vezes sinto muita falta daquilo, sabe? Daquele tempo, daquele colinho tão pequeno, sabe? Que hoje em dia não tem mais, né? Eu já tenho, assim, praticamente um adulto, né? Sim, dono de si, né? Já me ensina, na verdade me ensina desde que nasceu, né? Mas essa foi a minha maior dificuldade. Hoje em dia, a minha maior dificuldade não é uma dificuldade com João Pedro em si. É uma dificuldade cultural, né? Que é sobre a questão da amamentação. Porque desde que João Pedro nasceu, né? Não, na verdade, eu sempre tive muito medo de não conseguir amamentar. E eu tinha um desejo muito grande para fazer, né? Desde o início, aí teve situações, né, dos tais palpites, que seu filho tá com fome, dá mamadeira. Eu cheguei a introduzir a mamadeira no João Pedro, tipo assim, com 2, 3 dias, porque falaram comigo assim, esse leite seu não tá sustentando seu filho. Eu cheguei a introduzir uma mamadeira com fórmula para ele. E eu tive o respaldo de um médico, ele falou comigo, você é capaz de nutrir o seu bebê. O seu corpo é para isso, né? O seu corpo foi para isso. A partir daí, eu tirei. Eu tive uma dificuldade posteriormente, né, para retornar ao trabalho, né? Novamente, tive a ajuda da minha cunhada querida, Regina. Guerreira, né? Que lutou comigo aí pro João Pedro pegar uma madeira, mas tudo é fase, né? Então, mamães que estão tentando amamentar seus bebês, sejam firmes e fortes. Você não é depósito, você é fábrica, tá? E hoje em dia,
Eu ainda amamento em livre demanda, né? Porque não, aí o pessoal, você tá dando só água pro menino. Gente, a amamentação não é alimento somente o alimento físico. O João Pedro, às vezes, na hora da janta, ele quer peito. Eu dou. Às vezes eu tô fazendo alguma coisa, João Pedro chega perto de mim, ele quer atenção, ele quer cuidado, ele quer eu ali junto com ele, sabe? Então, mas só que a sociedade ela não é preparada para isso, infelizmente. E eu pretendo amamentar enquanto ele quiser. Só que as pessoas não aceitam. Não aceitam. Tem gente que vira para ele e fala assim, guarda isso, não tem nada aí. Olha, conversar desse jeito com a criança na sua frente. É complicado. Ou então vira e fala assim, tem leite, eu vou mamar um pouquinho também. E isso vindo de mães, né? A gente ouve muito. Os palpites normalmente são das mães mesmo, né? Enfim. Mas a minha maior dificuldade hoje em dia, não com o João Pedro em si, né? É com a sociedade, né? É com onde que eu tô, independente do lugar. Eu vou à missa, dou TT pro João Pedro na missa, no mercado, né? Se tiver um lugar adequado pra gente sentar, sem problema nenhum, né? Enfim, essa é a maior dificuldade que eu tenho. Não com ele, né? Mas com a sociedade. Os olhares tortos. Eu vou falar uma coisa agora. Não te julgando, tá? Não é julgamento. E você tem que fazer o que cabe a você como mãe, achar melhor, porque o filho é seu, né? Não tem nada a ver com isso. Mas eu acho que a dificuldade não é só sua, é da Ju também, e de qualquer mãe que for vir a ser, e minha também, quando eu vier a ser, vai ser, né? Todo mundo vai passar por essa dificuldade, que a gente tenha uma dificuldade do desapego, de ver que os nossos filhos cresceram. A questão de dar um mamar para ele, realmente, a sociedade olha com o olho torto, mas até quando ele era neném. Isso aí você pode ter certeza, que se você tivesse numa missa dando mamar, o menino tivesse 1 mês, eles iam olhar para você com uma cara, tipo assim, você tá fazendo isso dentro da igreja? Sabe? Porque isso, né? Igual você falou, isso é cultural. Eles, independente da idade, eles iam te olhar com o olho torto mesmo. Porque eles acham que isso é coisa do outro mundo, né? Ninguém viu um peito na vida. Eles mamaram aonde, né? Eu não entendo. Eu também não. Agora, essa questão nossa é um pouco também da questão, igual você falou, é porque é carinho. Então, assim, é um laço que você tem que você não conseguiu cortar. Um laço que às vezes você mantém para não aceitar ainda que ele cresceu realmente. Porque, igual você falou, ele não precisa mais. Porque ele já, né, já come, já tá jantando. Então, assim, ele tá bem satisfeito. Mas ele come cenoura. Ele adora cenoura. E faz suco de laranja. É um laço que você ainda tem com ele. Assim como a Ju também, com certeza, tem alguma coisa que ela ainda tem específica com o Miguel, que é dela, com ele, que ela acha que ele, às vezes, precisa e que, às vezes, é uma coisa que eles só fazem por um gesto mesmo de carinho. E de apego mesmo. Porque é difícil a gente acreditar que eles estão crescendo, que eles, né, estão evoluindo, que eles já são adultos. No meu caso, comigo, tá, gente? No seu caso, ele dorme comigo. Então, tá vendo aí? Uma dorme com o filho, a outra ainda amamenta. Então, são coisas, assim, de mães. Que isso eu tenho muito... Ele só o quarto do filho. Acabou com a vida do pai, né? Enfim. O pai deve ficar perdido, coitado. Vou ter que fazer uma sessão de terapia com ele. Eu durmo com o filho, bate aí. O João Pedro também dorme com você, Maria? Varia. Às vezes sim, às vezes não. Mas o pai não precisa sair do quarto, não? Não, o pai fica. Dorme a família reunida. Leva as pesadas, enfim. Mas segue firme dormindo lá, no lugarzinho dele. Tá bom, pelo menos esse daí não foi chutado do quarto. Mas são coisas que... né? E são coisas que vocês vão adaptando também. Na hora que vocês acharem que é a hora que deve, vocês vão adaptando. E é difícil mesmo.
porque se fosse fácil, não seria maternidade, né? Poderia brincar de boneca igual a gente brincava quando a gente era pequena, que quando a gente enjoava, a gente punha ela lá para num canto e depois pegava de novo. Então, assim, vai ser complicado mesmo. E até isso acontecer de vocês conseguirem, né, cortar esses laços que às vezes vocês ainda têm, vai levar um tempinho mesmo. A outra pergunta que eu ia fazer para vocês, né, que a gente colocou aqui, que a gente falou das dificuldades, eu queria saber das partes assim que são legais, assim, que vocês acham que são importantes também lembrar, porque a gente falou muita coisa complicada, né? Tem gente que deve estar desistindo aí nessa altura, já deve ter desistido de ter um filho. Então, assim, para a gente poder mostrar que tem umas coisas boas também, né? O que seriam essas coisas boas e o que é ser mãe para vocês? Então, gente, tem muita parte boa, né? Deixa eu agradecer o Julinho dali, obrigada. Tem muita coisa boa. Ser mãe é a melhor coisa do mundo. Eu fui mãe, eu tive meu filho com 25 anos, né? Hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje, a mulher que eu me tornei hoje, eu teria ele com 20 anos. Fácil. Né? Eu sei que Deus faz tudo na hora certa, na hora que tem que ser. Porque, assim, ele é a melhor coisa da minha vida. Ele é o meu primeiro amor. Né? E até hoje é o único. É um amor que a gente não sabe explicar. Eu acho que ser mãe é muito mais difícil de explicar do que eu realmente é. Ele olha pra mim, gente, de manhã, descabelada, sem tomar banho, com a roupa do lar, no pijama. Mãe, você tá linda. Ô, mãe, você é linda. Você é maravilhosa. Sabe? E que assim, eu não sei se realmente por ser menino tem mais esse carinho com a mãe, né? Muito salo, como eu só tenho ele é assim. Você tá linda, mãe. Aí eu viro pra ele e falo assim, ele amo, você é minha vida, sabe? Um dia eu te explico o que o Freud fala sobre essa questão de mãe de menino. Depois nós conversamos, então. Quero saber. Tá Vou te cobrar. E assim, quando ele vai comigo, né, de manhã pro trabalho, o dia que ele tá meio irritado, tem dia que ele tá meio irritado. Mas o dia que ele não tá meio irritado, né, ele vai com carinho, conversando. Eu costumo colocar a minha mão na perna dele, aí ele pega o meu braço e encosta, assim, sabe? Então, assim, depois que eu tive ele, eu nunca mais fiquei sozinha. Ele me manda áudio, mãe, eu te amo, traz chocolate. Então, assim, né? Esse te amo vem carregado de alguma coisa, mas é puro, sabe? Ele realmente ama. Não é pelo interesse do chocolate, porque eu posso chegar sem o chocolate, que ele fala comigo, tem problema não, mãe? Amanhã você traz, né? Depois, porque amanhã ele ainda não conjuga, né? Depois você traz. Então tá bom, filho. Então, assim, gente, se eu puder dar um conselho para vocês, tenham filho. Eu queria ter mais. Hoje em dia eu não quero, e pelos projetos de vidas que, né, que eu e meu marido nós temos, não cabe mais um filho. Claro, se vier, ótimo. Mas planejado não cabe mais um filho. Mas se eu pudesse, eu teria 4. Porque Nossa, assim, teria. Eu tenho muitos irmãos e ter irmão é muito bom. Então eu teria 4. Eu teria 4. Isso é ótimo. Eu teria 4, sei lá, 3, 4, porque assim, ter filho, ser mãe é muito bom. Uma coisa maravilhosa, né? Quando se tem pai e mãe bons, né, gente? Né? Não são todos que são, né? Mas quando se tem. Então, assim, é bom demais. Você ter uma pessoa no mundo que é sua. Que é maravilhoso. Eu tô rindo da Maria Carla, tá? Eu também. É muito, muito, muito bom. O que eu tenho a dizer de mãe é isso, é maravilhoso. Eu amo ser mãe. Falar assim, você tem filho? Sim, chama Miguel. Ele mesmo responde que ele é o Miguel. Eu gostei muito dessa parte daí dos que eu te amo, essas coisas. Acho que eu vou até arrumar um filho também pra falar pra mim que eu tô linda todo dia, descabelada, e que me ama. Eu posso ser do jeito que for. Ele fala comigo, mãe, você tá linda. E ele fala do nada. E se eu arrumar pra ir numa festa, coisas raras dele ver,
Mas se eu arrumar pra ir numa festa, ele vira pra mim e fala comigo assim, mãe, você tá linda. Outro dia eu tava com um vestido preto, ombro a ombro. Ele falou comigo assim, nossa mãe, você tá bonita com esse vestido, do nada, assim, sabe? E ele não aprende isso do pai, não, porque o pai não fala, não. Tá muito difícil. Então, Tem assim... razão do Beto ter ido pro outro quarto. Né? Então, assim, Total. ele fala dele mesmo. Então, gente, eu tenho elogios, carinho, todos os dias, assim, pra dormir, sabe? Passa a mão no rosto. Ele pergunta pra mim o que eu fiz durante o dia. Ele não ouve muito, não, mas ele pergunta. E aí, E aí, Maria? Maria? Então, gente, é o que a Ju falou, é maravilhoso. Muito maravilhoso. Não tem como falar, vou te falar assim, a parte boa. É tudo de bom. A parte boa, ela transcende, né? O amor é tão grande que ele ultrapassa tudo que a gente falou de ruim, né? É fichinha perto, né? Eu acho que ser mãe é ter a oportunidade de amar o próximo verdadeiramente, porque o amor verdadeiro é de mãe para filho. Ah, que bonitinha vocês. Animou? Você filho? Não, ainda não. Vamos passar para a próxima pergunta. Vocês sabem, a Ju já até respondeu uma das nossas perguntas lá na frente, que era quais os planos do futuro, né? Se pensam em ter outros filhos, você já acabou respondendo que planejado não, né? Por enquanto não. Eu tô nova ainda, né? Mas não quero, não. E você, Maria? Pensar em ter outros filhos? Sim. É mesmo? João Sim, Pedro vai ter claro. irmãozinho? Vai, já tem até nome. Ah, Deus! Quais são os nomes? A gente pode saber? Aposto que é composto, né? Uhum. Maria Cecília, né? Olha! Ou Bernardo Luiz. O Bernardo. É o Bernardo. Gente, adorei! Não sabia que o João Pedro teria irmãozinhos. Que bom, Sim, fico feliz. ele já tá até ciente, inclusive. É mesmo? Que É, bom! O processo de adaptação já começou. já começou. Legal. Gente, eu imagino que é muito cansativo tudo isso, né? Toda a rotina. Eu queria. Vocês já falaram muita coisa, mas assim, um resumo de tudo. Como é que é conciliar tudo isso? Ser mãe, ser esposa, ser dona de casa, trabalhar fora e ainda ter tempo para você ser você. Né? Então, isso é bem complicado, né? Ser mãe, eu acho assim, eu aprendi, né? Conversando, a gente já sabe, mas a gente precisa escutar, né? Com uma médica, uns tempos atrás, que a gente tenta fazer tudo. A sociedade nos obriga a ser mãe, esposa, dona de casa, mulher. Porque se o filho tá ali mais ou menos, por N motivos que às vezes aconteceu, mas e a mãe? Não olhou, não resolveu, não fez isso. Aí ele vem na sua casa sem ser convidado. Às vezes o seu fogão tá sujo, o seu chão tá sujo, porque você trabalha o dia todo. Não é todos os dias que a casa tá brilhando, limpa, né? Hoje ela tá, mas amanhã ela já não tá mais, né? Nossa, mas ela não viu isso não. Nossa, mas a mulher não limpou, não arrumou, né? No trabalho, né? Às vezes você, por alguns motivos, chega um pouco atrasado. Às vezes o paciente chega primeiro que você. Não acontece com frequência, mas pode acontecer. E, nossa senhora, não tá aqui até agora, a gente precisa de atendimento, não sei o quê. Só que esquece que você é mãe, que você tem que acordar cedo, que na maioria das vezes você tem que acordar o seu filho, tem que vir trabalhar, você depende de transporte, é muito difícil. Então, assim, o que acontece? Não fugindo do assunto. Às vezes o meu filho tá ok, maravilhoso, cabelo cortado, arrumadinho, alimentado, bonitinho. E eu tô um caco, né? Às vezes tem dia que eu sou uma esposa maravilhosa, mas deixei a desejar como mãe. Tem dia no trabalho que eu tô 100%, só elogios e tudo fluindo muito bem, mas o resto tá tudo péssimo. Então, assim, não concilia. Eu não concilio, não tem como conciliar.
sempre um, dois ou três vão ficar mal feitos ou nem feitos para um tá certo. Eu tento priorizar o Miguel, mas nem sempre ele é a prioridade. Tem dia que realmente não dá para ele ser a prioridade. Porque eu, no meu caso mesmo, eu posso contar no dedo de uma mão e sobrando o dedo quantas vezes eu fui num salão, sem ser assim para uma festa, uma formatura, né? Que eu fui me arrumar. Não só arrumar, hidratar um cabelo, fazer uma unha da mão e do pé. É raro. Raríssimo. Por quê? Hoje em dia você chega tudo atrás e você pensa, nossa, eu já estou o dia inteiro sem ver ele e eu vou chegar em casa tarde, eu tenho que fazer janta ainda, porque no meu caso eu almoço no meu trabalho, para poder levar. E como que eu vou fazer? Não, vou demorar 1h30 no salão, essa hora, 1h30 eu adianto tudo em casa, descanso para outro dia. Então a gente deixa muito a desejar, principalmente em relação a nós. Tudo que fica em segundo plano, nós somos o terceiro, quarto, se geral não o quinto. E isso está errado. Mas com adaptação, é difícil. Eu ainda melhorei um pouco mais, mas nos primeiros anos de vida do Miguel, tipo assim, eu entrei para um casulo, né? Por vários, né, motivos que tinha, só que quando a gente quer, a gente faz, né? A gente arruma um jeito e faz. Mas dar a desculpa e não fazer, depois que você é mãe, é muito mais fácil. A Ju falou uma coisa importante, igual assim, eu acho que eu posso dizer que eu acompanho vocês, né? Nesse processo de maternidade. Mesmo que de longe, às vezes, mas eu acompanho. Então, assim, ela é um retrato mesmo dessa questão de evolução. Porque realmente, no início, você era só mãe mesmo. Só mãe. Acho que eu já cheguei a te falar isso uma vez. Eu acho que, né, você era tão mãe que às vezes você queria ter seu pai. É verdade. Eu quase morri um dia, tive um treco porque o menino caiu e eu achei que ela ia me matar. Mas enfim. Gente, eu deixei com ela, deixei ele cair, você acredita? Não, na verdade foi o pai dele que deixou ele cair, mas ela falou comigo, não deixa ele com o pai. Mas como é que eu ia falar com o pai que ele não podia pegar a criança, entendeu? Aí ele pega a criança me cai. Eu quase bati nele. Você acredita, Maria Carla, nisso? Não acredito, gente. Tá vendo, gente? É difícil isso. O pai tava bebendo, né? Era na confraternização do jogo. Isso, então ele já tinha bebido. Eu fui, acho que no banheiro, a gente não pode, né? Ir no banheiro. 2 minutos, cara. Deixei com ele e falei, olha pra mim, não deixa com ele, olha pra mim, porque ele já tá bêbado. Quando eu volto, o menino lá machucado, lá caiu. Mentira, ele não tava machucado, não. Assim. Tava mentirosa. Ele tava só chorando, só ratinho. Ah, tá, um bocadinho. Você imagina o bocadinho que ele tava chorando. Mas a culpa era do pai, não foi minha, não. A culpa é da mãe que foi no banheiro. Não sabia? Algumas pessoas podem ter pensado isso. Mas é o que a gente escuta, né? É a culpa da mãe que é no banheiro. É como no caso, se eu tivesse um salão fazendo a minha unha do pé. Cadê a mãe? Mas se foi pro salão, tem filho pra quê? Pra deixar com os outros no salão? É o que a gente escuta. O Werther tá rindo aí, ó. Eu passei o maior medo por culpa dele. Deixa aí. E aí, Maria, e você? Consegue conciliar isso tudo? Ou você tá do mesmo lado da Ju aí? Não dá para conciliar. Não dá. É questão de priorizar mesmo e segue o barco. Infelizmente, ou felizmente, né? A opção, depois que a gente é mãe, né? A criança, ela é pela gente, né? A gente tem que ser por eles, né? Lógico, tem a questão do pai, mas, enfim. Não tem como conciliar. Não concilia. Por exemplo, hoje a minha prioridade é João Pedro. Até hoje. E isso, creio eu, né? Que no decorrer, de acordo com que ele for crescendo, né? A gente vai conseguindo, ele for criando mais independência, né? Mas hoje em dia,
Não consigo. Eu acho que nunca. Eu acho que é impossível. Eu acho que nenhuma pessoa normal consegue conciliar isso tudo. E fazer tudo bem feito. Trabalhar fora, dona de casa, né? Esposa. Eu acho que não é conciliável. Se você pegar para fazer tudo, não vai ficar nada bem feito. E como eu escolhi ser mãe, eu não pego, eu deixo de lado realmente, e a minha prioridade é o João Pedro, né? Por exemplo, como eu fico muito pouco tempo com ele, né? Eu já pego ele 5 horas da tarde, eu não vejo ele durante o dia, né? Eu pego ele 5 horas da tarde. E já é um tempo muito curto, porque aproximadamente umas 9, 9h30 ele já tá dormindo. Ou seja, eu fico com ele 4 horas por dia. Então, eu não tenho como chegar em casa e arrumar a cozinha, limpar o chão. Eu vou deixar meu filho, que já não fica comigo, né? E o que eu penso? A criança, ela não vai lembrar de você nos momentos em que você não está com ela. Por exemplo, o João Pedro ele não vai lembrar de mim nos momentos em que ele está com a tia Marluce lá na creche. Ele não vai lembrar. Ele vai lembrar de mim o momento em que, às vezes eu tô ali lavando uma vasilha, ele chega perto de mim. Ah, mamãe, vem. Mamãe, vamos brincar. E eu não fui, né? Então, tem que priorizar. A mamãe apareceu. É meu amor, minha vida. Não tem como conciliar. A gente vê hoje muito na internet, né? Aquelas vidas maravilhosas das blogueiras, né? Casa limpa, menino limpo, ela tá lá na academia, né? Alguma coisa tem. Não tem como. Não tem como. É fato. Tem a babá 24 horas que a Virgília contratou para cuidar da criança e ela vai fazer tudo. Então, mas aí já não tem a mãe. Mas aí ela até consegue ser mãe. Porque aí quando ela quiser, é só ir lá pegar com a babá, vai ser mãe um pouquinho, depois ela devolve pra babá. Tira selfie, né? Pra postar no status. E é isso. Igual assim, pra vocês verem como que a mente de uma mãe, né, funciona puxando sempre uma certa culpa. Eu perguntei como é que vocês conseguem conciliar tudo, e vocês falaram comigo que não tem jeito de fazer tudo perfeito. Vocês já foram pro lado da perfeição. E não era assim, o sentido realmente da pergunta. Mas é porque a gente pensa tanto em fazer tudo bem feito, quer ser boa mãe, né? A melhor mãe, quer ser a melhor esposa, a melhor dona de casa, que o João Pedro tá querendo falar. Que a gente acaba indo por esse lado. E a verdade era que vocês conseguem sim conciliar, tanto é que vocês trabalham, são mães, estão até pensando em ter outro filho aí, ó, né? A Cecília aí. Ou o Bernardo. E assim, vocês conseguem. E vocês fazem um bom trabalho, porque vocês estão de pé até hoje. Então, assim, vocês estão fazendo bem feito. Só que a gente não consegue, às vezes, enxergar as nossas próprias qualidades e o que a gente faz de bom. E aí a gente, às vezes, acaba, né, menosprezando. Mas vocês estão no caminho certo. Vocês conseguem conciliar, sim. Viu, Maria? Tá vendo? Tá eu conciliando e nem tava sabendo. Viu? Eu também não. Nada como a voz da experiência, né? Isso aí. A outra pergunta vocês até me responderam, né? Que é como é que ficou o lado mulher de vocês. Vocês já falaram, né? Que foi o que ficou em último lugar, se for fazer uma classificação. Sim. Então, último não. Né? Mas, por exemplo, eu treinava, né? Eu fazia academia antes de engravidar. Gente, eu já tentei voltar 3 vezes e não consegui. Estamos firme e forte aí na 4ª tentativa. O que não pode é parar de tentar, né? Com certeza. Mas realmente fica mais de lado um pouco. Na verdade, eu acho que todas as áreas... Você pode fazer, eu treino com ele, faz ele de pezinho. Mas... Ele dá um bom eu já não aguento. Não, eu já não aguento mais.
Ah, não, Tá então muito você não pode ir pra pesado. academia, não, minha filha. Se você não tá aguentando nem ele, você não vai conseguir, não. Amiga, ó, o peso fica quieto, João Pedro não, tá? É, tem isso. Gente, então, a última pergunta aqui, que a gente acabou falando, misturando as perguntas, né? Como é não ser mais responsável só por vocês, assim? E o que que vocês esperam do futuro para os seus filhos, assim? Vamos ver o É, João Pedro. Oi, João. Ah, você Ai, quer meu falar? Deus, você quer falar? Oi, João. Fala. Oi? Não quer mais falar, gente. Ele quer. Uai, Ah, ficou tá. tímido. Ah, tá. Perdemos. Quê? Pode falar, Ju. O que que você Pode espera? falar. Deixa ele falar, tadinho. Ele quer falar com você. Não, ele não quer falar mais, não. Ah, ele quer mamar. Ah, É. entendi. Tem que é algo mais interessante. Repete a Realmente. pergunta de novo, por favor. Então, a pergunta era como é que é não ser mais responsável só por você, né? Não carregar só mais a responsabilidade da sua vida. E o que que você espera, assim, daqui a alguns anos, para o futuro, de como que vai ser o seu filho? O que que você espera para ele nesse mundo que a gente está? Então, assim, é um medo, As crianças agora apareceram. Uai, que isso? Eu avisei, né, gente, que ia sair todo mundo correndo, né? É um medo muito grande, né? Que a gente sente. Medo grande demais. Porque, assim, tudo que a gente está vivendo hoje é algo que nós não esperávamos, né? Mas mesmo em relação. Ih, acho que a internet da Chu caiu. Será? Acho que sim. Ah, voltou, não. Ainda não. Voltou, mas a gente está vendo o calendário. Meu Deus do céu. Ai, ai. Não sei o que aconteceu. É alguma data? Era pra gente saber de alguma data comemorativa. Então, erros de programas ao vivo é assim mesmo. Mas, assim, o meu medo mesmo em relação, né? Não tô mais sozinha na vida. Acho que a gente já resumiu mais ou menos isso, a questão da companhia, que a gente tem um filho, é muito bom e tal. O meu medo é o que ele vai ser. Que ser humano ele vai ser, né? Vai ser uma pessoa boa, vai ser uma pessoa ruim. Graças a Deus, em questão minha e do pai dele, ele tem exemplos muito bons em como ser um ser humano melhor. O meu medo hoje em dia é eu partir e ele pequeno, sabe? E que tipo de ser humano ele vai ser, quem ele vai ser, uma boa, uma pessoa que compreende. Caiu de novo. Caiu. Quer falar, Maria, enquanto isso? Falo. Então, o meu maior. O que a gente sente é realmente um medo muito grande, né? A gente não está mais sozinho, ter alguém pela gente, tipo assim. E igual a gente estava falando, né? Do que ele vai ser como pessoa. Ser como. Do que ele vai ser como pessoa, né? A questão da criação. Mas o que eu faço é dar muito amor pra ele. Porque, assim, pelo menos eu tenho certeza de que eu vou ter um filho, entende? Ô, Ju, a Maria Carla estava falando enquanto o seu caiu e voltou. Você quer concluir? Gente, não sei o que aconteceu, não. Então, é isso, é saber que tipo de ser humano ele vai ser. Hoje em dia, eu acho que o medo né, maior de uma mãe é esse. É saber o que o filho vai ser, o que ele vai virar, como ele vai ser.
como ele vai ser comigo, com o pai dele, com a nossa família, quando ele for adulto. Eu espero que ele seja um ser humano bom, que tenha coragem, né? Que ajude os outros, né? O que uma mãe espera de um filho futuramente é isso. Ai. Soltou ele. Meninas, foi um prazer, né? Eu queria agradecer vocês por ter aceitado participar dessa live comigo, ter embarcado nessa brincadeira aí, séria que a gente fez. Agradecer a todo mundo que assistiu a gente também, que acompanhou, que ficou atento essa semana aí que a gente postou um monte de coisa. Dizer para vocês que vocês estão fazendo o melhor, sim, que vocês são únicas, que o filho de vocês vão ter muito orgulho de vocês, serem filhos de vocês, vocês estão fazendo o melhor que vocês podem. Às vezes é normal a mãe sentir culpa por, às vezes, não ter conseguido dar atenção, por ter que trabalhar e ter que deixar ele em algum lugar. Mas todo filho, com o tempo, o passar do tempo, vai entender isso, porque ele também ou vai ser pai ou vai ser mãe, então ele vai saber que para dar o melhor para ele, vocês tiveram que fazer isso. Então, assim, vocês estão fazendo, na medida do possível, tudo que vocês podem fazer de bom. Então, eles vão ter muito orgulho de vocês. Dizer que a maternidade é uma opção, né? Cada um escolhe se quer ou não ser mãe. Que não é um conto de fadas, igual a Ju falou, a gente não romantiza tudo, não tem só as flores. Mas também não precisa ser aquele pesadelo que muita gente, né, clama por aí. A gente pode conciliar as coisas, mesmo achando que não. Que cabe a você, e a todo mundo que assistiu, ou quem vai assistir depois, cabe a gente escolher se a gente quer viver essa experiência, se a gente quer experimentar tudo que ela tem para nos oferecer, uma vez, 2 vezes, né? A gente... Depende de cada um. 4 vezes, né? Né? Tem gente que queria ter 4. Passou, né? Eu queria dizer também para vocês nunca esquecerem que antes de mães, vocês são mulheres, têm desejos, vontades próprias e que também devem olhar para si, porque as crianças elas vão crescer. E por mais difícil que isso seja, é o natural da vida, né? O natural é elas crescerem e por mais que seja contraste, é o que vocês querem também. Vocês querem que eles cresçam, que eles sejam felizes, que eles, né, evoluam, que eles se estudem, que eles casem, que eles te deem netos. Por mais distantes que isso esteja na cabeça de vocês. Então, assim, para vocês também olharem para si. Se não está dando para treinar todos os dias, treina tenta de novo, vai tentando, vai um dia hidratar o cabelo, sim, porque às vezes a gente precisa também de um cuidado, a gente precisa de um carinho, de uma atenção, porque para a gente estar bem, para dar esse amor todo para eles, a gente tem que estar bem com a gente mesmo. Então, às vezes a gente faz tudo por eles, mas esquece um pouco da gente, então não pode, tem que ser um pouquinho para vocês também. E o mais importante que eu queria deixar para todo mundo, não é para vocês, porque vocês me conhecem, né? Vocês sabem, é que nós, profissionais, né, psicólogos, quando um pai às vezes procura, quando às vezes a gente fala alguma coisa, quando a gente tenta mostrar alguma situação que está acontecendo, tenta aconselhar, né, fazer o aconselhamento, não é porque a gente acha que a gente sabe mais do que os pais. A gente tem técnicas que a gente estudou para poder dar um apoio aos pais. Porque igual a gente tinha falado dos palpites, a gente não fica dando palpite como as outras pessoas, né? A gente está fazendo um aconselhamento de uma situação que a gente está vendo de fora. Igual eu falei para vocês, às vezes os pais chegam lá e acham que o defeito está na criança, né? Ou tem gente que vira para vocês e fala que o filho de vocês não é normal. Mas quem não é normal é a pessoa que fala isso, né? Então, assim, às vezes isso gera frustrações em vocês, que acaba passando para a criança, que vocês nem percebem, e a criança reflete aquilo. Então, a gente não está lá para julgar como que você é mãe. A gente está lá para aconselhar como que a gente pode, às vezes, lidar com aquela situação. Então, muitas vezes, as pessoas têm receio em ir ao psicólogo com as crianças porque acham que a gente vai ensinar a pessoa a ser mãe. A gente não vai ensinar porque a gente não tem o manual também. Se vocês não têm, a gente também não tem. Se fosse fácil assim, era só vender, né? Aí ia ganhar um dinheirão.
Não é isso. Cada um tem uma história, cada um nasceu com uma história, tem uma história diferente, uma subjetividade diferente, e é a partir da subjetividade de cada um que a gente vai pegar e acompanhar e aconselhar em cima daquilo ali. A gente não vai falar coisas que vocês estão erradas, ou apontar defeitos, ou julgamentos. A gente vai só acolher e tentar ajudar no melhor que a gente puder. Vocês querem falar alguma coisa, gente? Eu queria agradecer, né, a todos que entraram, a todas as mensagens de carinho que eu recebi durante essa semana, que a gente foi postando. Roberto, eu vou fazer um manual para você, porque para os pais é mais fácil, tá? Vou deixar que eu vou mandar entregar. Vou mandar cachorro. Manda o manual para ele. Queria agradecer a todos, queria agradecer a minha família, a todos que entraram, as mensagens de carinho. Eu queria agradecer primeiramente a você. Além da gente ter, né, a técnica de mãe, a gente precisa muito da sua técnica, sabedoria, que você é uma excelente profissional. Você clareia o nosso olhar todos os dias, pelo menos o meu. E tenho certeza que você está fazendo um lindo, né? Um lindo e maravilhoso trabalho com todos os pais, adultos, adolescentes que te procuram. Obrigado por essa oportunidade, né, de expor um pouquinho. A gente não consegue falar tudo numa live, né? Sempre fica alguma coisa. A gente fica aqui a oportunidade de expor algumas coisas que aconteceram. Eu tenho certeza que quem viu ou quem vai ver depois desse vídeo, uma coisinha ou outra que eu ou Maria Carla tenha falado, ajuda muito esses tipos de conversa que a gente teve aqui, ajuda muito, e até mesmo coisas que a Maria Carla falou servem agora para mim, e algumas coisas que eu falei vão servir para ela. Né? E para você vai servir para mim. Sim, e para outras mães. Então, assim, é só agradecer mesmo, primeiramente a você, a todas as mensagens, a todo o carinho que eu recebi durante a semana toda. Eu também, gente, queria agradecer todo mundo que me apoiou para participar, né? Todo mundo que respondeu os postzinhos, né? Todo mundo que entrou, que assistiu, todo mundo que entrou, que assistiu, né, a minha família por ter me apoiado. Queria te agradecer também a oportunidade, né, agradecer pelo convite, foi muito bom, né, e queria agradecer também, né, pela profissional maravilhosa que você se tornou, né, fã número 1 tá aqui. É verdade. Enfim, é só agradecimento mesmo. Manda mensagem pra mim todo dia. E é só agradecimento mesmo, gente. E dizer que maternidade é isso. Essa loucura, mas é a loucura mais maravilhosa do mundo. Sejam mães de coração ou de barriga, de que for. Mãe é cuidado, né? Mãe é cuidado. Isso aí, meninas, fecharam com chave de ouro. Aqui, obrigada. Vou convidar vocês para outras lives sobre outros assuntos, tá? Podem contar com isso. Porque agora vocês vão ser blogueiras oficiais, né? Agora já tô. Me aguentem, vou aparecer todo dia nos vídeos. Todo dia. Pra quem não aparecia, agora vão ter que me aguentar. Então tá, gente. Beijo pra todo mundo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.